com palavra de homem, mas, segundo na verdade, com palavra de Deus, a qual também opera em vós, expliqueis. Prestaram atenção no texto? Olha de novo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 13. Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homem, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creste. Vou fazer uma pergunta a vocês. Algum de vocês aqui tem visto em nós, nossa vida, Daniel, eu, o TTD, outras pessoas vão vir falar aqui, não estão ainda, mas vocês têm visto palavras que não venham de Deus? Pelo critério de vocês? É lógico, é uma pergunta que ninguém vai levantar a mão, mas eu queria perguntar porque se vocês acham isso, podem conversar com a gente depois, perguntar, sabe? A gente tem buscado coisas em Deus para falar com vocês aqui, não só na classe dominical, mas também nos cultos, gente. Não é por uma questão de que a gente quer ministrar algo a vocês, mas porque a gente sente necessidade disso. O Espírito Santo tem nos dirigido a algo. Por exemplo, ontem eu senti de Deus de estar trazendo para vocês 3 princípios que Paulo fala nas cartas dele. Na carta de Tessalonicenses, na carta de Colossenses, na carta de Efésios, que fala sobre a fé, a caridade, a fé, a caridade, que é o amor, né? E a esperança. Fé, amor e a esperança. É uma tríade que Paulo vive falando aí nas cartas. E Deus me deu essa direção, que eu deveria ministrar a vocês sobre a fé, amor e a esperança. Ontem a gente estudou sobre a fé. Quem estava lá? Levanta a mão aí. Ali, metade das pessoas não vai ouvir sobre a fé. A questão nossa, nenhum de nós aqui tem problema nenhum querendo aprisionar vocês ou fazer algo assim, dizer que vocês não podem fazer outra coisa, nem nada disso. A nossa ânsia é que vocês consigam receber algo de Deus. E eu tenho visto na vida de muitos de vocês aqui, eu não vou citar nomes porque para não envergonhar ninguém, mas eu tenho visto que vocês, em geral, não têm recebido tudo aquilo que o Senhor está querendo passar. Eu não digo isso como julgamento para a destruição de vocês, mas é algo que eu tenho sentido no meu coração e a gente tem orado por isso. Na verdade, todos nós aqui fazendo parte da liderança, a gente está jejuando, está orando por isso, porque a gente quer que vocês possam chegar a um outro nível, sabe? Só que o mínimo que a gente pode ter é que vocês correspondam a alguma coisa. O Daniel está aqui e a gente está, por exemplo, estudando sobre dom de línguas, a gente tem que parar para falar algumas coisas que seriam desnecessárias. Quantas vezes vocês já ouviram o Daniel pedir para olhar o blog durante a semana, por exemplo? Todo domingo ele está falando a mesma coisa. Se ninguém repara, eu estou reparando. Quantas pessoas olharam o blog? Foram 3, né? 3. Aí eu pergunto a vocês acham que a gente está realmente chegando aos 100%? Que vocês poderiam estar adquirindo de conhecimento da palavra de Deus, crescendo, experimentando as coisas? As pessoas não devem ter entrado na internet essa semana, hein? Porque ninguém entrou no blog. Não abriram a internet. É verdade, acho que ninguém tinha falado assim. Pedro entrou no blog. Aí, 4. Eu entrei, mas eu não sei. Gente, entrar em letra. Agora eu clicar no blog. Não falei do Pedro não, tá, gente? Entraria porque todo mundo começou a falar. Eu entrei. Falando sério, a gente tem buscado maneiras de conseguir abençoar a vida de vocês, porque a gente não consegue estar junto de vocês a semana inteira, sabe? Então a gente tem buscado, por exemplo, no blog, cara, eu sou testemunha disso, ele gasta horas fazendo isso. E não é para a honra dele, não é nada disso. É simplesmente porque a gente quer edificar a vida de vocês. Só que quando a gente começa a fazer algo que exige nosso tempo, nossa atenção, porque você não se engane, nenhum de nós aqui, a gente não é super cristãos que a gente adquire o conhecimento na hora e vem aqui falar com vocês. A gente estuda os assuntos que está falando, a gente gasta tempo para editar os textos que está botando lá na internet. Não é uma coisa simples. E a gente tem buscado gerar algum estímulo no coração de vocês. O fato é que muita gente tem estado desanimada. A verdade é mentira. As luzes pegam fogo. Eu não tô... isso não é, gente, olha, não é condenação, não. Eu tô desanimado, então que se dane. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Ao contrário, a gente está querendo dar a mão para você também, cara. Sabe, a gente quer andar junto. E eu já propus isso no meu coração. Se a gente tiver que andar com 5 pessoas, muito rápido, a gente vai esperar todo mundo, porque a gente não vai sair sozinho, a gente quer todos vocês juntos.
Por isso que a gente tem insistido, sabe? A gente estava falando isso, eu vejo o amor que ela tem por cada um aqui. Está jejuando já tem bastante tempo pela vida de vocês. Vocês não sabem, mas as pessoas realmente se importam, sabe? Não é uma coisa assim que a gente chega por aqui, por acaso, abre um texto, lê a Bíblia, ou quando vai exortar. Não se engane, não é uma coisa que a gente resolveu fazer na hora, é uma coisa que a gente tem se importado, cara. A gente tem se importado com isso, a gente se importa com a vida de vocês. E a nossa ânsia é que vocês possam estar recebendo, sabe? O mínimo é que vocês estejam, por exemplo, num culto jovem, cara, se vocês estiverem lá recebendo o que Deus tem compartilhado com a gente, isso vai gerar tanto uma motivação de buscar mais a Deus no coração de vocês, como um sentimento de unidade. Querendo ou não, vocês acham que todas as vezes que tem culto jovem, eu estou totalmente animado para ir no culto jovem? Tem dia que eu quero sair com a minha namorada, tem dia que eu quero ficar em casa, tem dia que eu quero assistir jogo, tem dia que eu estou a fim de jogar futebol. Eu vou porque eu sei que há algo melhor lá para mim. Amém. Entendeu? Então a gente não anda segundo a vontade da nossa carne. Aliás, o cristão há muito tempo já deveria ter deixado isso, porque a Bíblia fala que a nossa carne morreu com Cristo. Quando a gente conheceu Ele, a gente morreu para a nossa carne. Paulo fala que Ele esmurra a carne dele. E a servidão, para que pregando aos outros, Ele mesmo não deve ser condenado. Então, quer dizer, Ele não anda segundo a vontade da carne, a gente não anda segundo a vontade da nossa carne. E eu sei, gente, que muitos de vocês têm tido vontade de ir para outro lugar e tal, sabe? Mas a gente não quer fingir que é tudo perfeito, mas a gente precisa que pelo menos se você está com o coração muito ruim ainda, ou se você tem estado muito estimulado, pelo menos você permaneça na sua atitude, de poder estar indo, de poder estar recebendo de Deus, sabe? De estar se esforçando o mínimo, de tipo, durante a semana abrir o blog uma vez, olhar lá uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida, porque abençoa a minha também. Por exemplo, os textos que o Daniel está colocando lá, a maioria daquele livro, né? Você está botando do Luciano Subirá. Cara, foi um livro que abençoou a minha vida. Hoje em dia a gente está passando algo que a gente recebeu para vocês. Linguagem sobre... Eu desisti de querer vender porque eu falei, ninguém vai querer comprar. Eu quero! Nem pelo mesmo, eu ia encomendar, eu ia até vender mais barato, eu ia dar do meu para poder... Mas eu falei assim, ninguém vai querer. Então o que eu fiz? Falei, então eu vou jogando lá no blog. Nem no blog estão olhando, então fica difícil. Então, gente, só vou ler mais um texto para terminar rapidinho. Hebreus 2 fala assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, quer dizer, lá no Antigo Testamento, foi a palavra manifestada pelos anjos, recebeu a justa retribuição, toda transgressão e desobediência lá atrás recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Sabe, Paulo está falando, Paulo não, o escritor de Hebreus está dizendo aqui que os caras lá de trás receberam de um anjo. E ele fala, toda transgressão, todo pecado recebeu a justa retribuição. Ele fala, como então a gente vai escapar se a gente recebeu do Senhor Jesus Cristo e daqueles que têm confirmado o testemunho dele? Não é brincadeira, gente. Eu vou estudar com vocês aqui quando acabar isso. De repente, eu acho que vai ser a Vanessa que vai falar sobre Tiago, não é isso? Depois eu vou falar com vocês sobre Apocalipse. Vocês vão ver que o julgamento acontece, é real. E não só no final, mas a cada dia a gente vai colhendo a atitude da nossa consequência, dos nossos atos, consequências dos nossos atos. A gente está tentando mudar a história, fazer algo novo, sabe? Então, eu queria, na verdade, fazer igual, mais ou menos a mesma coisa que tinha que ter feito, que a gente pudesse fazer um propósito aqui de a gente se esforçar mais. Não é para encher o culto, não é para falar que está com muita gente, não é para falar nada disso, é para você poder ser abençoado por Deus. Eu te juro, cara, nossa motivação é essa. Não é. A gente não tem nenhuma projeção ministerial, nenhuma perspectiva de ser alguma coisa nesse sentido. O que estimula a gente a estar aqui todos os dias é estar abençoando a vida de vocês, sabe? Em alguns momentos desanima e a gente realmente a sorte que nenhum de nós está sozinho aqui, tem outras pessoas para estimular a gente, empurrar, mas a gente está permanecendo e a gente queria que você pudesse permanecer aqui também. Não só vindo, sabe, vindo no culto de domingo, mas podendo estar no sábado, podendo estar orando durante a semana, olhando um blog, e Deus pode fazer algo novo no nosso meio. Você não crê nisso? Amém. Sabe, eu já vi alguns avamentos da Argentina, não sei se vocês já ouviram falar. Lá aconteceu um avamento muito interessante.
Alguns jovens cursando faculdade, que é mais ou menos a nossa faixa etária, eles começaram a orar pra caramba e não paravam de orar. Começaram a buscar Deus. Eles começaram a, de repente, faltar até as aulas dele para orar.